Tema que nós vamos estudar nesta noite: propósito de Deus. Nós precisamos entender nesta noite alguns dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender, e você precisa se abrir para isso nesta noite, o propósito para cada coisa que Deus criou. O propósito de Deus para cada coisa. O apóstolo São Pedro, em 1 de Pedro, no capítulo 1, do versículo 1 ao 7, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para que a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, Deus soberano, verdadeiro, justo e fiel, nós vimos, Pai, desde o momento que entramos em Tua casa, as manifestações do Teu amor e do Teu poder. É evidente, é possível sentir a Tua presença neste lugar. E agora nós precisamos entender, Senhor Jesus, acerca do Teu propósito para cada um de nós. Para isso eu te peço, Deus, que a minha carne seja subjugada, porque eu sei, meu Pai, que aonde há carne o Senhor não se manifesta. Por isso agora, Deus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, subjugo a minha carne e peço, fala o Senhor ao coração dos Teus filhos. Estamos aqui, Pai, todos nós, a começar por mim, abertos, prontos para ouvir a Tua voz. Sim, oramos, porque sabemos que assim será conosco, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Mel. Graças a Deus pela sua vida. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós precisamos compreender e nos abrirmos para esse entendimento acerca do propósito ou dos propósitos de Deus para cada um de nós. Eu queria que você começasse entendendo que a sua vida não é obra do acaso. Nós não somos fruto de uma coincidência e nós não estamos aqui nesta vida por um acaso. Eu comecei lendo o apóstolo Pedro dizendo
apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros nas dispersão do ponto da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus. Então, você primeiro precisa entender que você é um eleito. Diga, eu sou um eleito. Eleito é alguém escolhido, alguém separado, alguém que foi alcançado por Deus, que foi criado por Deus para um propósito. Então diga, eu sou um eleito. Isso já é para você começar a entender que você não é uma pessoa dispersa no mundo, que você é obra do acaso. Talvez você já teve aí nos seus momentos de delírios, se perguntar, por que eu nasci? Por que afinal que eu vim a este mundo? Eu tenho sofrido tanto, eu já passei por tantas coisas, por que eu nasci? Olha, quem já não se fez esta pergunta? Eu me recordo que por algumas vezes eu já me perguntei, por que eu nasci? Até entender a minha eleição e a grande obra de Deus para com a minha vida. Então, nós somos eleitos. O Senhor tem um propósito. Quando Ele te escolheu, quando Ele te elegeu para Ele, foi com um propósito. Diga, eu não sou obra do acaso. Então, a sua vida não é obra humana. Você não está aqui nesta terra como uma pessoa que nasceu, vai crescer, vai morrer e ponto final e acabou a vida. Não. Você está aqui com um propósito divino. E falando sobre propósito, tudo que Deus criou, Ele o criou com um propósito. Todos nós, e todas as coisas que Deus criou, têm um propósito. Se nós pegarmos qualquer coisa criada, inventada pelo homem, algo é inventado com um propósito. Tudo que é feito tem um propósito. Nós pegarmos, por exemplo, tem aqui no altar uma caneta. Nós temos uma caneta e temos a tampa. Qual o propósito da tampa? É proteger o bico da caneta para que ele não caia no chão, não estrague, não resseque a tinta, para proteger, para não riscar o bolso de alguém, enfim, uma infinidade de coisas. Nós temos no fundo, eu não sei qual é o propósito desta tampinha no fundo, se é meramente enfeite, ou se não deixa oxigenar o ar aqui para não sair a tinta, ou para não ressecar a tinta. Penso eu que seja para não ficar entrando o vento e ressecar a tinta que tem aqui dentro. Enfim, tudo quando é criado, se cria com um propósito. Você está aí com um sapato no pé, seguramente um chinelo, um tamanco, uma sandália, um tênis, e há um propósito para você ter isso nos seus pés, para proteger os seus pés, para que você possa andar melhor, para que você possa ter uma condição mais favorável ao pisar no chão. Enfim, tudo é criado e desenvolvido com um propósito. Isso humanamente falando. E nós temos que entender, trazendo para a nossa vida espiritual, que nós fomos criados por Deus e a minha e a sua vida tem um propósito. Nós estamos aqui, e é bom que você entenda isso, para o louvor e para a glória de Deus. Amados, Deus se materializa através da minha e da sua vida. Deus se faz presente em todos os lugares, também através da minha e da sua vida. Porque um dos propósitos de nós estarmos aqui é sermos a imagem e a semelhança de Deus na terra, para mostrar ao mundo a grandeza de Deus através das nossas vidas. Quero que você entenda a importância que você tem. Porque algumas pessoas, num dado momento da vida, se sentem desvalorizados. Eu não sou nada, eu não sou capaz, eu sou infeliz. Olha, minha vida é assim, por que eu sou assim? Amado, entenda definitivamente. Você está debaixo de um propósito divino. Nada acontece na sua vida sem a ação ou sem a permissão de Deus. Nada. Não há acaso na vida de um cristão. Você não conta com a sorte. A sua vida não é um golpe de sorte. Fala para o seu irmão, nós não contamos com acaso. Nós somos obras de Deus. Nós somos obras do Senhor. Louvado seja Deus. Então, eu quero que você guarde bem esta questão do propósito. Então tem um propósito. Pastor, qual é o propósito, por exemplo,
de eu estar na igreja? Tem um propósito. Por que a Bíblia diz, não deixemos-nos de congregar como é costume de alguns? Tem um propósito. Por que a Bíblia diz que nós temos que vir à casa de Deus para prestarmos a Ele o nosso culto racional? Tem um propósito. Por que a Bíblia diz que o Senhor recebe a adoração dos adoradores que adoram em espírito e em verdade? Há um propósito. Tudo na Bíblia Sagrada está debaixo de um propósito de Deus. E se nós entendermos este propósito e passarmos a viver segundo o padrão da Bíblia Sagrada, o propósito de Deus também se cumprirá, se manifestará nas nossas vidas. Então, nós temos pessoas na obra de Deus, no mundo inteiro, no Brasil e no mundo. Todas as pessoas que estão dentro das igrejas estão vivendo uma vida abençoada? Seguramente não. Todas as pessoas que estão dentro da igreja estão usufruindo dos benefícios de Deus? Seguramente não. Por quê, pastor? Porque muitas pessoas não entenderam os propósitos de Deus naquilo que Deus fala. Por exemplo, Deus te trouxe aqui nesta noite. Você sabe por que Deus te trouxe aqui? Porque Ele tem um propósito para esta noite. Porque Ele precisa te orientar para as coisas que Ele quer manifestar na sua vida. Porque tem pessoas que dependem de você. Tem pessoas que vão precisar desta palavra que você está ouvindo hoje. Deus está te capacitando hoje para um futuro próximo, para que você seja a boca de Deus para a vida das pessoas. Você sabe que esta noite é responsável pela salvação de pessoas que cruzarão o seu caminho num futuro não muito distante. Sabe que esta noite foi preparada por Deus, para Deus alicerçar a sua vida, para Deus fortalecer a sua confiança nele, para que a sua fé seja ativada, para que a sua família receba bênçãos e benefícios da parte de Deus ainda esse ano. Há um propósito. Há um propósito. Há um propósito, amados. Pastor, então me comece a explicar acerca desse propósito. Por exemplo, amados, por que nós, como cristãos, temos que ser pessoas íntegras? Por que nós, como cristãos, temos que ser pessoas corretas? Pastor, o mundo só dá valor. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Homem só dá valor à mulher que trai, à mulher que maltrata, à mulher que bate. Homem só dá valor à mulher que não presta. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Será, mano? Eu, particularmente, não. Eu não. Agora, as pessoas pensam, sabe, pastor, nesse país não vale a pena ser honesto. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, só fica rico nesse país, só prospera nesse país quem faz falcatrua. Será? Será, amados? Será que é isso mesmo? Eu quero que você entenda que não. Muito pelo contrário. Só prospera nesse país quem tem a bênção de Deus e nós temos. Só prospera nesse país quem anda com integridade de coração. Quem é justo, quem é correto, quem é honesto. As portas se abrem, você anda de cabeça erguida. Então, por que nós, como povo de Deus, temos que dar um bom testemunho? Porque eu, como cristão, pastor, eu tenho que fazer as coisas certas. No meu trabalho, todo mundo faz errado. Quero que você leia Hebreus 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de... Mas tem muita gente testemunhando a sua vida. Sabe que tem muita gente olhando a sua postura, o seu comportamento. Pastor, mas eu tenho que ser 24 horas por dia alegre. Eu tenho que ser 24 horas por dia sorrir para todo mundo. Sabe, eu também tenho os meus momentos na vida, pastor. Eu também tenho os meus problemas. Amado, eu sei disso. Só que há uma grande nuvem de testemunhas olhando a sua vida. Sabe que tem pessoas que nos olham com um olhar de admiração. Sabe que tem pessoas que quando olham para nós, se admiram. Tem pessoas que olham para pessoas com algumas características e admiram. Pessoas que olham para a vida do diácono Iso e dizem, eu admiro esse homem, esse é um homem calmo. Olha um homem que eu nunca vi esse homem nervoso. Tem pessoas que olham para a vida do Riso
e admiram. Oh, eu nunca vi esse homem bravo, nervoso, está sempre em paz. Assim como nós identificamos que pessoas observam estas características, as pessoas também observam as outras. Uma grande nuvem de testemunhas. Qual é o propósito, pastor? O propósito é que muitas pessoas vão olhar para nós e vão dizer: eu quero isto para a minha vida. E o seu testemunho atrai pessoas a Jesus. Muitas pessoas vão olhar para a sua vida e, ainda que não esteja numa igreja evangélica, vão dizer: olha, ali está uma pessoa que realmente, eu nunca vi fulano triste. Eu nunca vi essa pessoa cabisbaixo. Eu sempre vejo esta pessoa com uma alegria, sabe, com... Meu amado, tem pessoas olhando para as nossas vidas. E sabe que isso é muito importante? Porque isso traz louvores, honras e glórias ao nosso Deus. Cristão tem que dar um bom testemunho. Isso é um propósito de Deus. Porque a glória de Deus é vista através da sua vida. Ninguém vê Deus, amado. Ninguém vê Deus. Aqui, ninguém vê Deus. As pessoas só conseguem ver Deus através da minha e da sua vida. Você quer ver Deus? Quer ver Deus? Olha para o seu irmão. Olha para o seu irmão. Você tem que ver Deus na vida do seu irmão. Você tem que ver Deus na vida do seu irmão. Olha a importância. Olha a importância do nosso testemunho, da nossa vida. Diga, o meu testemunho tem um propósito. Você pode afastar as pessoas de Jesus ou trazer as pessoas para Jesus. E aqui, mais adiante, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meu amado, tem uma carreira para você, tem um propósito para a sua vida, você tem que percorrer isso. Não fique dando mau testemunho. Entenda pelo Espírito que eu estou lhe dizendo. Porque isso tem um propósito. Sabe que tem pessoas que nunca vão entrar numa igreja evangélica? Não é por culpa de Deus, mas por culpa dos evangélicos. Tem pessoas que têm na família um evangélico que bebe, fuma, fala palavrão, vive com imoralidade. E a pessoa convive, a família convive. Chega a festinha de família, chega o final de semana, sabe, a família toda reunida. Só abre uma para mim, uma latinha aí também. Você é um igual a ele, ou a esta pessoa que não vem à igreja. Você acha que esse testemunho vai trazer alguém à igreja? As pessoas vão dizer: olha, não me acrescenta nada. Bobo é ele, porque ele ainda sai daqui, vai no domingo à noite para a igreja, ainda dá dinheiro lá para o pastor, porque a culpa é sempre minha, né? Dá dinheiro para o pastor, isso é bobo, porque não vive na... Amado, quando as pessoas conseguem enxergar Jesus na vida de outra pessoa, elas são impactadas. Quando alguém consegue enxergar Jesus na vida de outra pessoa, isso cria um impacto muito grande. Olha o versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Você sabe que Jesus é citado até por pessoas que não são cristãs. Sabe que existem livros, o maior psicólogo que já existiu, faculdades já desenvolveram teses, querendo entender o comportamento de Jesus, como ele pôde agir daquela forma, que amor é esse, quem é este homem? São inúmeras as pessoas que pesquisaram a vida de Jesus e se maravilharam com o homem que ele foi, através da sua vida e do seu testemunho. A Bíblia diz: para que não vos fatigueis. Esta fatiga é estar exausto, estar doente. Meu amado, minha amada, você tem que alinhar a sua vida e o seu testemunho. Entenda isso pelo Espírito de Deus, porque tem um propósito, tem uma implicação muito grande o testemunho de um cristão. Porque quando nós, através do nosso testemunho,
fazemos com que alguém tropece, ou através do nosso testemunho, nós denigrimos a obra de Deus, isso tem consequência para as nossas vidas. Isso não é bom. Nós não fomos criados para esse propósito. Digo, o propósito de Deus para a minha vida é que eu tenha um bom testemunho. Nós temos um bom testemunho, temos que ter. Pastor, o que mais? Meu amado, nós também fomos criados por Deus, além de darmos um bom testemunho, para termos a nossa vida alicerçada na sua palavra, para sermos praticantes da palavra de Deus. Não ouvintes negligentes, não pessoas que vêm à igreja e continuam tendo o mesmo comportamento. Diga, eu não posso ter o mesmo comportamento que eu tinha antes de Jesus. Meu amado, Jesus te escolheu com um propósito. E dentro desse propósito você não pode ser a mesma pessoa. Veja aqui, não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, veja só. O Senhor nos escolheu, diga, o Senhor me escolheu. E Deus tem um propósito, que eu já disse, quando Ele te escolheu foi com um propósito, para louvor da sua glória, para que você dê fruto. Então diga, eu fui escolhido para dar frutos. Que frutos? Frutos de amor, frutos de paz, frutos de justiça. Temos que dar fruto. Então eu, como cristão, tenho que produzir frutos para Deus. Eu fui escolhido para isso. Você foi escolhido para dar fruto. Fala para o seu irmão, fala, você tem que dar fruto. Tem que dar fruto. No original grego, esta palavra fruto, neste texto, karpos, significa trabalhar para Deus. Então, se nós lermos aqui, não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi para vós outros, e vos designeis para que trabalhem para mim. Diga, eu estou aqui para trabalhar para Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus, não a nós. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Meu amado, entenda, o propósito de Deus para a sua vida não é a tua vontade. O propósito de Deus para mim e para a sua vida não é para o nosso bel prazer. O propósito e a vontade de Deus para as nossas vidas não é satisfazer a nossa carne. O propósito da sua vida é para Deus. O propósito de tudo que Deus tem te dado é para que você possa trabalhar para Ele. Tudo que Deus tem colocado nas tuas mãos é para que você devolva primeiro a Ele. Porque senão nós achamos assim, Deus tem me abençoado tanto, pastor, Deus tem me dado tanto, eu vou usufruir do que Deus me deu. Sabe, eu vou aproveitar um bocadinho do que Deus me deu. Amado, tudo que você tem, tudo que Deus te deu, tem um propósito. E a Bíblia diz, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então significa, se Deus me escolheu, não foi eu que escolhi Ele, Ele me escolheu. Ele escolheu para que eu dê fruto. Se eu não dou fruto, o que vai acontecer? Eu estou deixando de cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Eu tenho que dar fruto. Meu irmão, talvez você nunca gostou disso no seu trabalho, mas você tem que dar fruto no seu trabalho. Bom testemunho, falar de Jesus, sabe, agradecer a Deus, ter lábios puros, santos, agradáveis. As pessoas têm que saber a sua fé, o que você crê. Olha, na sua faculdade, os jovens têm que saber, quando dizem, nós vamos lá ao happy hour, ao barzinho. E aí, fulano, vamos? Cara, não vou não. Por quê? Isso não me pertence, isso não é para mim. A minha vida é outra. Olha, isso aí não... Agora, se você quiser saber o que eu faço, vem comigo que eu te mostro o que Deus tem feito na minha vida. Ah, pastor, pelo amor de Deus, isso é muito quadrado. Estou lhe dizendo que tem um propósito. Pessoas honradas e bem-sucedidas e honradas por Deus,
São pessoas que negam a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Nós entendemos na reunião de ontem como é sério a nossa unidade com Deus. Negar-se a si mesmo. Sabe, negar a sua vontade. Às vezes você tem um desejo no seu coração. Às vezes você carrega com você um sentimento no seu coração. E Deus diz, não é isso que eu quero para a sua vida. Não, o meu propósito para você não é esse. E você nega a si mesmo por amor de Deus. Por exemplo, Deus fala, olha, é necessário amar o próximo. Ah, pastor, esse negócio de amar não é comigo não. É necessário perdoar. Ah, pastor, eu não perdoo. Eu sou assim. Olha, se a pessoa é meu amigo, mas se fizer uma coisa ruim para mim, eu não perdoo. Não é o propósito de Deus para a sua vida. Está fora do propósito. Não está vivendo em unidade com a palavra de Deus. A igreja está entendendo como é sério. Não se assuste com o que eu estou dizendo. Mas é importante nós entendermos o porquê que nós estamos aqui. A sociedade está desesperada, corrupta. As pessoas estão se corrompendo. A juventude está cada vez se degradando, está cada vez pior. Os jovens já começam a vida sexual com 12, 13 anos de idade. Sabe, tem pais que acham que isso é a coisa mais normal do mundo. Até ver como eu já vi uma pessoa morrendo de HIV. Até você ver uma pessoa se matando com drogas, furando a veia, sabe, se matando. Até achar que comigo nunca vai acontecer. Não, isso comigo nunca vai acontecer. Meu amado, minha amada. Tem pais que são permissivos. Compra a camisinha e põe na carteira do filho. É melhor ele ir protegido para a rua. Em nome de Jesus, amado. Você pode até me achar careta. Você não sabe a desgraça que você está causando na vida do teu filho. Estou aqui com a Bíblia em cima do altar dizendo, Deus condena isso. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Você vê o que está acontecendo aí fora, como a sociedade está. Pastor, o que eu devo fazer para realizar a obra de Deus? O que Deus quer de mim, pastor? João 6, 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Pastor, qual que é a obra de Deus? Você tem que crer no que Deus fala, no que a palavra de Deus diz. Quer fazer a obra de Deus? Tem que crer na palavra. Você não pode fazer a obra de Deus de mais ou menos. Eu acredito, mas não acredito muito. Tem gente que está assim, né? O Papa é Bento XVI? Papa Chico, Papa Francisco. Ele disse, olha, o mundo é do Big Bang, o mundo nasceu do Big Bang. É que a Bíblia... Não, a Bíblia diz que... Mas não é bem assim. Não é bem assim o quê? Não é bem assim o quê? Então, o mundo foi criado do Big Bang. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Foi assim que é. Não, mas pastor... veja bem, amado. A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Que você crê no que Deus diz, no que a palavra de Deus diz. Porque daqui a pouco o povo de Deus vai estar permissivo. Não é bem assim. Sabe como é que é, pastor? Ele pode, uma maracutaiazinha também não mata ninguém. Tem consequência, mas tudo tem consequência. Então, tem um propósito. Se Deus criou de uma maneira, tem um propósito. Eu quero que você entenda que eu vou lhe dizer pelo Espírito Santo de Deus. Quem aqui dirige, levanta a mão. Se você pega a rodovia aqui a 70, 80, em alguns pontos, 80 km por hora. Se uma pessoa cruza a rodovia e para na rodovia, na hora que você está passando 80 por hora, qual a primeira coisa que você faz? Quem dirige? Pé no freio. Se o carro não tiver freio, você mata ou morre?
atropela, a desgraça está feita. Ok? Tem um propósito no freio. Alguém pode tirar o freio do carro? Ah, pastor, Deus me livre, tá doido? Carro sem freio, eu não tiro da garagem. Mas tem pessoas que fazem isso com a Bíblia. Tiram coisas da Bíblia da sua vida. Isso não tem problema não, pastor. Meu amado, você é um carro sem freio na rodovia, quando você tira alguma coisa da Bíblia Sagrada para acrescentar sua vontade. Você é um carro sem freio, pronto a atropelar, a matar ou até mesmo morrer. Nós temos que entender que tudo que a Bíblia Sagrada traz para nós tem um propósito. Pastor, por que eu tenho que dizimar? Porque tem um propósito de Deus. Pastor, por que eu tenho que perdoar? Porque tem um propósito de Deus. Amados, tem pessoas que por falta de perdão, tanta mágoa, tanta amargura, primeiro vem uma gastrite. Depois da gastrite, sabe o que vem? Câncer. Tem pessoas que morreram já. Tanta raiva, tanto ódio. Morreram. Quando a Bíblia diz, perdoa, libera perdão. Quando a Bíblia diz, não se ponha como fiador. Só diz, não tem problema, fulano é meu amigo. Não se ponha. Pastor, você é careta, você não sabe de nada. Amado, quando você não obedece isso, você é como um caminhão sem freio, descendo a rodovia do Anchieta ou a Serra das Araras, a caminho do Rio de Janeiro. É um caminhão sem freio, amado. Ninguém segura. Não obedecer, não crer no que a Bíblia diz, é entrar em rota de colisão com a vida. Quem está entendendo? Tudo na Bíblia Sagrada tem um propósito. Tudo que a Bíblia Sagrada diz, cada texto, cada passagem, cada exemplo, tem um propósito. E nós temos que acreditar nisso. Olha Provérbios 14, versículo 12. Pastor, eu não penso assim, eu penso diferente. Há caminho que é o homem, que é o caminho que ele tira a Bíblia, que ele tira o freio. Há caminho que ao homem parece, mas ao final, ao cabo, dá em caminhos de... Isso aqui que a Bíblia está dizendo. Quando eu quero viver fora do propósito de Deus, eu tenho que entender o seguinte, tudo que eu fizer vai dar em caminhos de morte. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Se você quiser viver o seu caminho, você pode. Mas você não pode cobrar de Deus que o final deste caminho seja bem sucedido. Não pode. Tem muitas pessoas na obra de Deus fazendo isso. Existem muitas pessoas na obra de Deus que resolveram pagar para ver, trilhar um caminho, resolveram fazer do seu jeito, resolveram fazer da sua maneira. Só que se esqueceram, pastor Ione. Só às vezes 3, 4 anos atrás, pegou meio que a contramão e disse, eu vou por aqui porque não vai dar nada. E a memória do ser humano é curta. E as pessoas, às vezes, há 3, 4 anos atrás, fizeram errado o seu caminho, escolheram um caminho torto, um caminho errado, fizeram do seu jeito. 4 anos depois, a pessoa não lembra. Não lembra. Mas Deus lembra. Deus lembra. E às vezes você vê pessoas na igreja pedindo oração, e a igreja ora, e a igreja clama, e não acontece. E tem pessoas que vão embora da igreja, dizendo, esta igreja não está com nada. Esta igreja é fraca. Não é a igreja. É porque muitas pessoas pegaram atalho. Caminho que parece direito. Por que eu estou lhe dizendo isso, amado? Para você hoje rever coisas na sua vida. Entenda pelo Espírito Santo de Deus que eu estou lhe dizendo com a autoridade de Jesus. É importante que você reveja coisas na sua vida hoje. Se elas não estão dando certo, será que não estão dando porque lá atrás você fez do seu jeito e o caminho já está dando em morte? É necessário que você recomece da maneira certa,
da maneira que a Bíblia orienta, da maneira que a Bíblia Sagrada diz que tem que ser, para que o seu caminho seja um caminho bem-sucedido, um caminho de vitória. Amém? Olha o que diz o profeta em Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Mas eu já tive cada pensamento. Eu já tive cada pensamento. Senhor amado, que hoje eu teria vergonha de falar para a igreja o que eu já pedi. Eu vou dizer uma coisa. Há uns 17 anos atrás, 17, 18 anos atrás, se eu pedi a Deus para casar com uma pequena, e eu queria casar com aquela pequena, e eu pedi, Senhor, prepara um quarto de cozinha, uma ridícula para mim, prepara um negocinho. E eu queria casar com aquela pequena. Amados, aquela mulher era brava. Hoje, quando eu vejo meu bem sentado no primeiro banco, com esse sorriso bonito, eu digo, Senhor, que bom que o Senhor não me deu aquela pequena. Aquela mulher ia bater em mim, gente. Ela ia bater em mim. Ela ia bater em mim. Ela era brava. Um dia ela se atracou com a minha sombra. Ciúme. Tinha ciúme da minha sombra. Eu não podia usar perfume. Está perfumado por quê? Está cheiroso por quê? Porque eu quero dar um cheirinho. Namorado meu não tem cheiro. E eu queria casar com ela. Quer saber mais? Eu orei a Deus um dia. Eu queria comprar um Monza, Jairo. Igual aquele teu. O livramento que Deus me deu, Jairo. Deus vai dar a você também, em nome de Jesus. Ai, gente, eu chorei 3 dias aos pés do Senhor. Eu me ajoelhava, Senhor, me dá esse moço. E eu levei um mecânico, ele disse, o motor fuma. Eu disse, não tem problema, eu converto ele, vai parar de fumar. Ele disse, não fuma, o motor fuma, eu vou converter ele. Eu queria aquele Monza. Se Deus me desse aquele Monza, pelo amor de Deus, batida a traseira, fumaçaiava tudo, uma fumaça preta, fedida, sabe? Uma coisa terrível, mas eu queria. Eu já pedi coisas para Deus que eu teria vergonha de falar aqui. Eu já pedi, mas pedi de rasgar o coração, de ajoelhar, de me jogar no chão, de dizer, Senhor, de ficar pedindo muito tempo para Deus. Eu já fiz isso. Sabe por quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque quando nós nos distanciamos da vontade de Deus, nós temos pensamentos equivocados. Existem muitas pessoas na obra de Deus com pensamentos equivocados acerca de Deus, acerca da grandeza de Deus. Olha, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Segue, por favor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Há um abismo, amado, entre os nossos pensamentos e caminhos e os caminhos de Deus. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você está entendendo a diferença que há, como é gritante entre os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus? Nós temos, amados, que nos submeter à vontade de Deus para andarmos nos caminhos de Deus. Diga, eu tenho que estar no caminho do Senhor. Qual o caminho do Senhor? O caminho do Senhor é a sua palavra. O caminho do Senhor é a vontade dEle. Eu estou aqui em nome de Jesus. Eu quero que você receba o que eu estou lhe dizendo, amado. Receba em nome de Jesus. Viva debaixo do propósito de Deus para a sua vida, que isso te basta. Isso é a graça de Deus que nos basta. Sabe, Deus tem tanto para fazer por você. Sabe, o Deus que te criou, que te formou, que te guardou no ventre da sua mãe, que te fez nascer com perfeição, cuidou de você. Olha, quantas possibilidades de perder a vida nós tivemos. Cada vez que eu leio uma coisa nova que surge, agora não pode mais usar canetinha, não pode isso porque mata. Aí nós chupamos tudo, comemos tudo, fizemos e não morremos. Comemos coisa do chão,
pegava de... Hoje se não lavar, morre, né? Se não lavar uma goiaba, eu pegava a goiaba do pé. Até porque era... Para comer uma goiabinha eu tinha que roubar. Subia na árvore, pegava e perna para quem te quer. E havia com bigoto. É bigoto? Bigato. Tem coisa mais gostosa do que goiaba com bigato? É lógico que tem. Goiaba sem bigato. Comia. Alguém chegava da rua e lavava a mão? Lavava a mão? Algum menino, quando fazia pipi, lavava a mão? Lavava nada. Lavava nada. E aí? Não é? Ah. Lavava nada. Quantas coisas nós passamos, atravessamos. Por quê? Porque tinha um propósito maior de Deus para mim, para a sua vida, para nós estarmos aqui, para sermos luz do mundo, sal da terra, para mostrarmos a glória dele. Olha, para tantas coisas o Senhor nos criou. Eu queria nesses minutos finais que você entendesse, nesses 5 minutinhos, você se atentasse à palavra de Deus para entender. Você não pode ficar fora do propósito de Deus. Ficar fora do propósito de Deus é ter caminhos opostos aos caminhos de Deus. Ficar fora do propósito de Deus é saber que a bênção está aqui e você ir para lá. Sabe quando alguém precisa de alguma coisa, sabe que ali tem, que é só ir ali buscar, mas a pessoa prefere ir para o outro lado e tentar em outro lugar? É assim que algumas pessoas fazem. Amado, debaixo do propósito de Deus tem tudo que você precisa para ser feliz. Debaixo da vontade de Deus tem tudo que você precisa. Louvado seja Deus. Olha, às vezes é difícil até entender, Edna, os propósitos de Deus. Sabia, presbítero Rogério? Às vezes é difícil. Mas o que Deus quer com isso? Às vezes é difícil, diácono Samuel. Não entendi o que Deus quer de mim nesse momento. 1 Coríntios 1, 27 a 31. Pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, diga eu sou dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Sabe que Deus pega as coisas loucas? Tem propósito de Deus que de primeira você não entende, viu? Tem coisa que Deus faz na sua vida que você não entende. Tem pessoas que Deus coloca no teu caminho, você fala, que loucura é essa? Tem virada que Deus dá na sua vida que você fala, que loucura é essa? Não estou entendendo nada. Eu nunca pensei nisso, eu nunca pensei em viver dessa forma, eu nunca pensei, nunca. Deus pega as coisas loucas do mundo para envergonhar. Amados, tem propósitos de Deus que pode até começar com algo que parece uma loucura, mas no final vai dar em vitória. Agora o caminho do homem, às vezes parece que é tudo perfeito, está tudo certinho, mas o final é caminho de morte. Entre aquilo que parece ser louco, mas é propósito de Deus, fique nele. Porque o final é a vitória. Eu quero encerrar com 3 versículos. Salmos 1, 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Meu amado, isto aqui é um propósito de Deus. Não ouça conselho de quem não tem Jesus no coração. Não se detém no caminho dos pecadores. Amado, não se coloque no caminho do pecador. Porque o caminho do pecador para ele pode até ser bom, para você não é. Não, nem se assente na roda dos... Meu amado, se afasta.
Vou te falar uma coisa aqui que talvez você vai ficar chateado comigo. Mas eu sou o anjo da igreja, eu preciso lhe orientar. Tem pessoas que não servem para conviver com você. Tem pessoas que não dá para sentar na mesa com você. Tem pessoas que não servem. Você tem que entender. Pastor, mas é família. Até família. Aonde há promiscuidade, aonde há aquilo que não tem aprovação de Deus, Deus manda fazer igual mandou fazer com Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que Deus manda se afastar. Meu amado, se não tem a bênção de Deus, não serve. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Olha o que acontece quando você está debaixo do propósito de Deus. Olha o que acontece. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem. Você quer ser bem sucedido? Quem quer ser bem sucedido aqui? Eu quero, em nome de Jesus. Se você quer ser bem sucedido, amado, aqui está a receita. Plante a sua vida debaixo do propósito de Deus. Comece a orar hoje dizendo: Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, eu quero viver os teus caminhos e não os meus caminhos. Amados, a maior renúncia que você está fazendo hoje, você já está demonstrando publicamente. Você deixou um domingo, deixou a família, deixou a sua casa, deixou o conforto do seu lar para vir à casa de Deus. Quantas renúncias você já não fez na vida para honrar a Deus? Você acha que Deus não vê isso? Você acha que Deus não vê? Quantas vezes você deixou a sua casa para ir visitar um doente? Quantas vezes você parou o que estava fazendo para orar por alguém da igreja? Você acha que Deus não está vendo isso? Quantas vezes você, no momento de angústia, foi para a Bíblia, abriu a Bíblia e começou a falar com Deus, a ler a palavra, Deus falar com você, você falar com Deus? Você acha que Deus não leva em conta isso? Quantas vezes Deus foi honrado através da sua vida? Porque você fez uma renúncia. Quando você agiu com integridade, com amor, naquele dia que você tinha tudo para pagar o mal com o mal, todo mundo iria aplaudir, menos Deus, se você pagasse o mal com o mal. E você estendeu a mão, deixando todo mundo perplexo. Nesse dia Deus foi honrado através da sua vida. Deus tem um compromisso de te honrar. Cada vez que alguém disse: fulano é correto, fulano é honesto, fulano eu confio. Olha, pessoa de Deus mesmo, tributou honras a Deus, amado. Deus tem um compromisso de te honrar, porque você está debaixo do propósito dele. Mas cada vez que alguém bateu nas suas costas e diz: fulano não muda mesmo, hein? Fulano é igual a gente, é dos nossos, é dos nossos. Você deixou de honrar a Deus. Você escolheu um caminho que vai dar em morte. Meu amado, minha amada, ele é como árvore plantado junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Diga: eu serei bem sucedido, porque eu assumo viver debaixo do propósito de Deus. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai amado e eterno, nós viemos à tua casa hoje para aprender sobre o seu propósito.
Há um propósito em conhecermos a graça. A graça é a verdade que liberta. A graça edifica, a graça dá herança. Há um propósito, Jesus. E nós queremos viver debaixo desse propósito. Talvez alguns pareçam ter falhado no meio do caminho. Talvez em algum momento alguém tenha até falhado. Mas hoje nós assumimos diante de Ti uma aliança de renovação. Queremos, Deus, viver debaixo do Teu propósito. Abre os olhos dos Teus filhos, das Tuas filhinhas nesta hora. Se alguém levou tantas pancadas da vida ao ponto do coração se tornar um coração duro, eu agora peço que o Senhor devolva, Pai, um coração quebrantado no lugar deste coração duro e de pedra. Alguém que já não consegue mais amar. Alguém que não consegue mais se relacionar contigo. Eu oro agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja, Deus, uma mudança radical. Eu sei que pessoas foram tão maltratadas pela vida que não conseguem mais amar o próximo porque não se amam. Também eu oro por aqueles que, por viver um momento bom, por viverem um momento de abundância e provisão, se esqueceram que só estão aonde estão por Tua causa. Se alguém chegou aqui nesta noite, Jesus, e não tem entendido que a bênção é para continuar debaixo do Seu propósito, abre os olhos, Deus. Senhor Jesus, o Senhor me disseste esta manhã, e eu vou dizer à Tua igreja, Pai, que muitas pessoas não servem para viver na abundância. Aquilo que o Senhor me disse esta manhã, Pai, que existem pessoas que não podem viver na abundância, porque sempre que estão em abundância viram as costas para Ti. Eu me coloco nesta brecha hoje lhe pedindo, Deus, faz com que estes filhos recobrem o juízo. Abre os olhos do Teu povo, assim como o Senhor já fizeste na minha vida. Assim como no momento da minha vida eu não soube conviver com tudo que o Senhor me deu ao ponto de eu perder tudo. Que isso não aconteça na vida destas ovelhas, Pai. Recobre o juízo do Teu povo. Abre os olhos. Faz os Teus filhos enxergarem que sem Ti nada podemos fazer. O Senhor tem nos dado tanto. O Senhor tem nos abençoado tanto. E esta bênção é para continuarmos debaixo do Teu propósito. Para que o mundo veja que o Senhor nos abençoou. Para que o mundo veja que no lugar da vergonha, dupla honra. O Senhor não nos tem dado para nós dividirmos e repartirmos com o mundo. O Senhor não nos tem abençoado para nós mostrarmos ao mundo, para compartilharmos e dividirmos com o mundo. O Senhor tem nos dado para que o mundo veja
que o Senhor é bom, para que o mundo saiba que o Senhor tem abençoado o servo bom e fiel. Senhor, trabalha individualmente, aonde eu não enxergo, aonde eu não imagino o que cada um esteja passando. Atua na vida de cada ovelha, de cada visita que o Senhor trouxe aqui, sobre a vida da dona Hilda, da dona Thelma, e de todos aqueles que com teu amor foram trazidos até aqui nesta noite. É o que eu lhe peço, é o que a igreja lhe pede, é o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém.